Fala galera, estamos aqui hoje para trabalhar aí algumas questões de revisão para a FUVEST, cara, segunda fase. Sou o professor Cadu e vou escolher aqui algumas questões, né, para a gente trabalhar essa revisão. E aí eu escolhi alguns assuntos que caem com muita frequência, né, e ao mesmo tempo a gente vai trabalhar aqui um pouquinho de física moderna, que é um assunto que normalmente quem estuda para outros vestibulares não aborda tanto, né, como o Enem, entre outros, tá? Então, a FUVEST vai abordar um pouquinho desse assunto. Normalmente, ela traz algum dos assuntos de física moderna, né? Como átomo de Bohr, efeito fotoelétrico, né? Radiação do corpo negro, dentre outros aí. Então, a gente vai passear aqui por algum deles, vou tentar fazer um de cada e a gente vai trocando algumas ideias, tá? Então, vamos começar comigo aqui, para a gente escolher algumas. E a gente vai maquinando aqui as soluções junto com vocês. Bom, a gente vai começar com essa questão 1, né? Deixa eu dar um recorte nela aqui para a gente fazer aqui com calma. Essa questão 1, ela é daquelas questões que envolve, né, muita coisa de física, cara. Ela passeia por vários conteúdos ali, né? E aí uma coisa que vai ser importante a gente ficar de olho sempre nesse estilo de prova, né? Pelo menos eu acho que isso aqui é uma dica muito forte, né? Para você começar a pensar dentro das questões, é aquelas informações lá embaixo, aquele conjunto de informações lá embaixo, né? Veja isso aqui, ó. Normalmente, aqui guarda muita informação, né? Esse not e a dot. Então, aqui a gente vai sentir o que o cara tá pedindo aí, né? Então, vou deixar aqui pra gente ir lendo com calma e a gente vai fazendo de um por um, tá? Bom, vamos lá acompanhar aqui um pouquinho. E ele começa dizendo o seguinte, ó. Em seu projeto para uma feira de ciências, né, um estudante decide reproduzir o experimento histórico de Joule, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar aí, o professor já deve ter comentado aí que ele consegue converter energia mecânica, né, trabalho mecânico em calor. Então é o seguinte, até ele cita, né, o equivalente mecânico do calor, tá? Ele então mostra um aparato esquematizado aí na figura a seguir, né? Você consegue ver aí a configuração. Tem algumas pás, identifica aqui, né? Um bloquinho preso num fio. Aí isso aqui está enrolado. Negócio bem engenhoso aí. Mas vamos tentar ver o que ele pede. Experimento. O estudante vai deixar cair um bloco, né? Preso a uma cordinha ali para que ele consiga girar aquela roldana, né? E esse giro da roldana ali faz girar as pás também, tá? E aí, nosso processo começa, tá? Bom, aí isso vai agitar um líquido, né? Que tá lá num calorímetro, que é esse reservatório aqui, pessoal. E aí ele tá termicamente isolado, né? O calorímetro está termicamente isolado. Outro ponto interessante pra gente ficar de olho aí, né? Significa o quê? Que ele não vai trocar energia com o ambiente, né? Significa que todo o trabalho que a gente está produzindo sobre ele vai ser transformado em energia interna, ou seja, vai aquecer o líquido lá dentro, tá? Bom, item A aqui, começa assim, ó. O bloco de massa igual a 5 kg, né? Cai com velocidade praticamente constante. Cara, esse aqui é um ponto interessante, ó. Velocidade praticamente constante, né? Qual é a força de tração na corda? Tá, então a gente começou num problema, ó, de dinâmica, por enquanto. Tudo bem? Pensa comigo, ó. Se ele está caindo com velocidade constante, né, ó, se ele está caindo com velocidade constante, tá? Nós vamos ter aqui, ó, que o peso precisa se igualar à tração. Você concorda comigo? Porque se o peso fosse maior do que a tração, ia ter força resultante. Então ia ter aceleração, ou seja, ele ia ficar mudando a velocidade. Dessa forma, no item A, né, a gente já começa aqui trabalhando o seguinte, ó, no item A. E aí é um ponto interessante, agora a gente vai treinar um pouco de questões discursivas. É sempre legal você
escrever um pouco também, né? Não ficar jogando só as equações assim. Não que seja necessário, tá? Mas às vezes o cara vai entender o que você está fazendo. De repente você só errou ali um detalhe na equação, tá? Mas o cara sabe o que você está fazendo, né? Então eu gosto de tentar escrever assim, ó. Como a velocidade neste processo é constante, tá? Temos. Então a gente vai começar dizendo isso, ó, que a força resultante é nula, né? Então vai ser massa vezes aceleração, né? Então se a aceleração é nula, a minha força resultante também é, e portanto o meu peso tem que ser igual à tração. Tudo bem? De novo, olha para o comando, ele pede a tração. Então é só para você interpretar isso, ou seja, a minha tração fica sendo da forma 5 quilos, né, que é esse bloquinho aí, ó, é mg, né, ó, vai ficar 5 vezes a gravidade, que é 10. Professor, onde é que tem a gravidade? Lá no not a dot, né, ó, tá? Então você vai ter aí uma tração de 50 newtons. É muito comum também, cara, esse tipo de situação, né? Começa com uma questãozinha mais simples, às vezes um itemzinho mais simples, e ele vai pegando marra ali ao longo dos outros itens, né? Então, é interessante que, pelo menos em todas as questões, mesmo que você não consiga avançar muito, os primeiros itens, normalmente, eles são mais simples, né? Mais triviais, dá para você pontuar, assim, dentro daquele bloco. No item B, ele fala assim, ó, suponha que o bloco cai até o chão, partindo de uma altura de 50 centímetros, né? Entre o início e o final ali da queda. Determine o trabalho mecânico realizado pela força-peso sobre esse bloco, né? E a variação de energia potencial gravitacional do sistema formado pelo bloco, né? E terra, tá? Então ele vai te pedir outra coisa aí, ó. Ele quer o trabalho do peso, né? Aí você lembra que o trabalho do peso, ó, se liga que ele vai basicamente, né, descer, né, vamos supor aqui assim, ó, a uma altura de 50 centímetros, tá? Então o trabalho você vai calcular assim, ó, é o módulo da força, no caso aqui é o módulo do peso, não é verdade? O módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Galera, o nosso deslocamento é para baixo, o meu peso também é para baixo, eles estão paralelos, ó. O ângulo entre eles é 0. Sendo assim, quanto é que é o cosseno de 0? 1. Ah, tá. Então, quando eu for calcular o trabalho do peso, né, eu vou botar aqui o módulo do peso. Coincidentemente, ó, foi esse valor aqui, né, que é a massa vezes a gravidade. Então, vai ficar 50, tá? Vezes o deslocamento. Aí só um cuidado, né, pessoal? Aqui está em centímetros, tu vai ter que ajustar para deixar no SI, deixar em metros, então eu vou deixar assim, ó, 50 sobre 100 vezes cosseno de 1. Isso aqui vai fácil, ó. E aí nós temos um trabalho de, olha a unidade, 25 joules, né? Bom, mas ele não pergunta só isso, né? Se você ler o comando mais rápido, assim, você pode perder algumas coisas, né? Então, aqui, ó, a pontuação, ela vai vir dentro do comando total, né? Então, olha só, entre o início e o final, determine o trabalho mecânico realizado pela força-peso, né? Primeiro ponto. E a variação de energia potencial. Então, às vezes o cara calcula só o peso, mas não relaciona aquilo. Também vai ter um problema, né? Ou seja, aqui tem uma pontuação mista, né? Cada uma quantidade de scores vai para um comando diferente. Professor, o que ele está querendo aí, ó? A variação de energia potencial. Eu te quero a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Quando a gente vai calcular a energia potencial, pessoal, é sempre interessante a gente adotar um nível de referência. Se você quiser adotar aqui embaixo, ó, o nosso nível de referência, não tem problema. Quando o bloco estiver aqui embaixo, ele praticamente vai ter um centro de massa em cima do nível de referência, né? Então, como ele não tem altura em relação ao nível de referência, essa energia final fica sendo 0. Lembrando que a energia potencial é mgh, tá? Ou seja, vai ficar menos, então vou colocar agora, né? Energia potencial inicial, essa aqui, ó, lá pelo centro de massa. Imagina que você vai ter, ó, mg
H, né? Olha o sinal aí para não errar nada e tal. Outro detalhe, tá? Se essa altura tivesse aqui abaixo do nível de referência, você ia colocar um sinalzinho negativo na altura aqui, tá bom? Acima positivo, abaixo negativo. Então vai ficar menos. Ó, a massa vezes a gravidade, né? A gente já viu que é 50, cara. Tá? E a altura, nesse caso aí, ó, também você vai colocar em metro. Opa, 550, né? Na verdade, sobre 100. Vou deixar em metros, então vai ficar menos 25 joules. Ou seja, o peso realiza trabalho, né? E esse trabalho é igual à diminuição, né? Ou à variação, tá? Da energia potencial. Na verdade, é menos isso, né? Por isso que eu gosto de falar de diminuição. Ou seja, presta atenção, ó. Para qualquer força conservativa, o trabalho desta força é sempre igual a menos a variação da energia potencial associada a ela. Ah, tá, professor. Isso aqui a gente pode usar, né? Pode, se você quisesse já ter usado assim, né? Ah, calculei o trabalho, ó, pronto. Para achar a energia potencial, põe o sinal de menos e copia ele aqui, ó. Olha como dá a mesma coisa. Né? Então vai muito do que você está lembrando aí na hora, né? Mas as duas coisas estão corretas aí, você pode fazer de qualquer maneira dessa, tá? Mas é só para lembrar que a pontuação ela vai vir por isso e por isso. Se esquecer um desses aí, provavelmente você não vai ganhar a pontuação toda, tá? Vamos lá. Bom, legal. A questão, ela é simples, né? Assim, de conta e tal, mas ela vai trazendo muita física por dentro, né? É legal. Aí sempre vem aquele item assim que ele bate um pouco mais forte, né? Esse aqui é um item que ele vai já cair para outra área, né? Que no caso vai ser para calorimetria. Ele vai falar assim, ó. Suponha agora que o bloco seja submetido, né? Substituído, perdão, por outro e que durante essa queda, né? Desse novo bloco, a força peso atuante ali sobre ele realiza um trabalho de 70 joules, né? Supondo ainda que o líquido no seu calorímetro, né, tenha massa de 10 kg, que seu calor específico seja 200 joules por quilograma por Kelvin, e que o termômetro utiliza ali, utilizado, na verdade, pelo estudante, tem uma pressão de 0,1 K, né? O estudante conseguirá medir a variação de temperatura do líquido, né, provocada pela queda do bloco, tá? Olha aí. Então, ó, só lembrando aqui, né? Passeando agora, tô mais de frente aqui para o note a note, né? Veja, ele vai supor que a corda não é flexível, né? Ela não é nem extensível. Na verdade, ela é até flexível, ela é inextensível, né? Tipo, ela não estica, ela pode ser maleável, mas ela não estica, né? Rodando não tem massa, né? Desprezar os atritos, desprezar as dimensões do bloco, né? Então, a posição do centro de massa é praticamente a própria posição do bloco, assim, você não tem as dimensões dele ali, né? Tá? Bom, então vamos lá. A gente vai repetir, né, o experimento, tá? Só que a gente vai trocar esse bloco por um outro que o trabalho vai ser de 70, né? Então veja, o trabalho aqui, cara, ó, né? O trabalho fornecido pelo peso, como ele vai com velocidade constante, né? Olha lá. Ele vai ser o mesmo trabalho consumido pela tração. Ou seja, o peso está fornecendo energia e a tração está tirando energia para o sistema, tá? Então, fica de olho nisso. Ou seja, ele está dizendo que a força-peso, ó, nesse segundo caso, o trabalho da força-peso é de 70 joules. Tá, legal. 70 joules. Supondo ainda que o líquido tenha um calor, né? Aí, pronto. Esse trabalho aí, ó, foi o mesmo trabalho da tração. Ok? Vou botar aqui em módulo, né? Só para a gente não errar nossa ideia, mas a tração vai ter esse trabalho também de 70, né? De novo, um fornece energia e o outro tira energia, tá? Esse está a favor do movimento, esse está contrário ao movimento. Só que essa tração, ela vai transferir essa energia para a energia de rotação desses caras. A energia de rotação desses caras vai acabar o quê? Aquecendo a água. Às vezes tem até um rendimento nesse processo, né?
O ponto é que toda essa energia aqui, ó, vai ser basicamente convertida em calor, né? Então, ó, o calor que vai ser absorvido por esse cara, né, pelo líquido, vai ser a massa do líquido, o calor específico do líquido, né, e a variação de temperatura, né? E aí, depois a gente vai comparar essa variação de temperatura com essa precisão para ver se passou ou não, né? O que esse termo está dizendo aqui, ó, a precisão de 0,1, significa o seguinte: se a gente tiver uma variação menor do que 0,1, o termômetro não consegue perceber, né? Muito bem, então eu vou trazer aqui, ó, o calor para cá, né? Ó, o calor vai ser igual a esse trabalho, né? Ó, esse aqui, ó, 70, vamos substituir, ó, 70 é igual a massa, ficou de 10 kg, sim ou não? O calor específico aí, ó, de 200. Professor, ainda precisa ter cuidado com as unidades aí? Não, cara, tá tudo bonitinho já, ó. Esse joules, aqui também tá em joules, né? Os 200 aqui, ó, tem quilograma, aqui também tá em quilograma, o 10, tá tudo bonitinho, tudo legalzinho, tá? Então, se eu colocar aqui o delta T, ele de fato vai estar apresentando isso aí, né? Vou tirar um zero desse aqui, cara, e basicamente o nosso delta T, ele vai ser de 7 por 200. Eu posso escrever assim, ó, 3,5, né, por 100. Pode ser? E na verdade, ó, esse cara aqui, ele vai ser menor do que 0,1, né? Tá? Basta dividir mais um zero, já fica 0,35 aqui, né? Aí quando divide por outro, vai ser menor, né? Tá? Então, isso aqui, você conclui que é menor, né? É menor que a precisão do aparelho ou do medidor, né? Então, logo, né? Ele está pedindo para justificar a sua resposta aqui logo, não vai dar, nesse caso aí, para fazer essa medição, né? Não vai dar para fazer essa medição. Tudo bem? Então, você escreve isso aí, fecha direitinho, tá? E aí você conclui mais uma resposta dessa. Então, você vai dizer que não dá ainda, né? Teria que ser uma quantidade aí maior de energia, né? Para conseguir perceber isso ali, tá? Legal, né? Então, a gente passa aí pela primeira questãozinha. Muito boa, cara. Questãozinha que passei, ela não tem contas complexas, né? Contas difíceis e tal. Mas ela é muito interessante, é muito rica, né? Muito bem. Eu vou para uma outra aqui. A gente vai tentar fazer um pouquinho na ordem no começo, depois eu vou saltando algumas, né? Essa aqui envolve um pouquinho de ondas, que eu acho que é um assunto também interessante para se cobrar numa segunda fase, né? Só que ela é uma questão um pouco mais rica do ponto de vista teórico, né? Deixa eu copiar aqui ela direitinho para a gente fazer. Olha lá. A gente vai pegar aqui essa para trabalhar. Vou pegar só o item B aqui. Olha lá. Vou aproveitar aqui, copiar também o Norte and Dot e vamos. Então, a gente começa falando o seguinte, ó. Bora lá. Ondas sísmicas são ondas que se propagam em camadas de rochas, né, no interior do manto da Terra. Essas ondas podem ser longitudinais, né, como o som, por exemplo, ou transversais, como ondas que se propagam em uma corda, né? Então é o sentido de vibração em comparação ao sentido de propagação que classifica isso, né? Quando a onda é transmitida num certo sentido, mas vibra perpendicularmente, ela vai ser transversal e se fosse no mesmo, na mesma direção, longitudinal, né?
tipo de onda sísmica transversal é chamada de onda secundária, ou seja, né? Uma onda S, né? Que é também conhecida assim, ou até onda de cisalhamento, né? Ela vai propagando, mas ela vai vibrando perpendicular, assim, né? Sua velocidade, então olha só. Ah, mas professor, nunca ouvi falar sobre esse tipo de onda, cara. Não estudei isso no ensino médio. Calma. Esse é o tipo de questão, ó, que ele vai fazer você interpretar tudo, tá? Então, primeiro ponto é que ele vai te dar uma expressão para isso, né? Ó, deixa eu marcar aqui direitinho. Ó, ele vai te dar uma expressão para isso aí, né? Aí você diz, professor, mas também não sei ler essa expressão, cara. V, raiz de mi, o que é esse mi, né? O que é esse rho ali embaixo? Aí ele vai te dizer tudo, cara, ó. Mi vai ser o módulo de cisalhamento, tá? Professor, também não sei o que é isso, cara, tá? Então, cuidado, ó, que ele vai mexer nisso aí, né? Ele vai te dizendo e ele vai te guiando para fazer isso, tá? Não precisa saber o que é isso direto, não. E ρ é a densidade, né? Ou massa específico, parâmetro da rocha que a onda se propaga. Beleza, calma aí que vai dar bom. Através de uma análise dimensional, né, inicialmente aí, ó, determine a unidade do módulo de cisalhamento. Então, eu sei que você não conhece essa grandeza, né, provavelmente não conhece, tá? Mas ele vai trabalhar a construção em cima disso. Então, o primeiro ponto que ele fala assim, ó, análise dimensional, para a gente descobrir aqui quem é a dimensão desse cara, a unidade desse cara no SI, né? Tá? Na interface entre tal. Deixa eu ver aqui o que mais. Aí depois ele continua falando aqui um pouquinho. O item A, basicamente, ele morre aqui. Qual é a unidade desse cara, né? Qual é a unidade desse cara? Então vamos lá. O item A, ele morre aqui, ó. Isso aqui é como se fosse já continuação para o próximo item, tá? Professor, como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou pegar a nossa fórmula, velocidade. Inclusive, vou fazer assim, ó, vou deixar a velocidade ao quadrado igual a mi sobre ρ. Pode ser assim? Vou passar esse mi para o outro lado para isolar, né? Ó, na verdade, o ρ passa para o outro lado multiplicando para isolar, então vai ficar ρ v ao quadrado. E a gente aplica, pessoal, o dimensional. Isso aqui é legal saber escrever, né? Ó, você vai fazer esse símbolo aqui, né? Ó, ele representa as dimensões, né? E a partir das dimensões, você vai extrair as unidades respectivas daquelas dimensões. Então, o que eu estou querendo dizer é que você vai colocar que a dimensão desse mi é a dimensão de densidade. Cara, densidade não é massa por volume? Então, vai ficar assim, ó, dimensão de massa. Volume é comprimento ao cubo, tá? E velocidade é comprimento por tempo, só que está ao quadrado, então vai ficar L ao quadrado sobre T ao quadrado. E isso dá uma simplificada nesse negócio, ó, para aparecer a unidade como M, L, T ao quadrado, né? Mas ainda não é isso que ele está pedindo, ele está pedindo no SI, não é verdade? Então, esse cara vai ter o quê, ó? Quilograma, que é a unidade de massa, metro, segundo ao quadrado. Pronto, era isso que você tinha que concluir lá no final. Então, é só para a gente construir nosso raciocínio, né? Como é que a gente vai medir esse cara e tal. Mas tudo bem. Bom, vamos seguir. Na interface entre dois tipos de rocha, né? Pode haver refração das ondas sísmicas também, né? Então, camada 1, camada 2, né? A onda vem e ela sofreu refração aqui, porque mudou as características, né? Mudaram as características do meio. E a mudança na direção, né, ali vai ser obtida pela lei de Snell, né? A lei de Snell não é uma lei que funciona só para onda eletromagnética, só para luz, cara. Qualquer tipo de onda, se você conseguir relacionar isso, né, as velocidades e tal, funciona assim. Só que quando a gente pega uma onda que não é onda eletromagnética, né, a gente não escreve aquele n seno de θ1 igual a n2 seno de θ2. Não, porque aqui não faz nem sentido falar de índice de refração, concorda? O ponto aqui é o seguinte, ao invés daquela forma de escrita, né, a gente vai escolher essa forma de escrita aqui, ó. Inclusive, ele também já te deu, né, já te forneceu isso, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, o produto entre o seno desse cara, né, que é o ângulo entre o raio e a normal, não muda isso, né, sobre a velocidade da onda sísmica no meio 1 é igual a essa razão também, né? Muito bem.
Aqui ele dá o material, né, e dá velocidades das ondas, né, ondas S, né, tá? É tudo em metro por segundo, né? Muito bem. Considere uma onda S de frequência 0,3 Hz, né, propagando-se através de uma interface entre duas camadas com composições diferentes. Então, pensa que ele está vindo de uma para outra ali. Se a camada 1 for predominantemente composta por basalto, né, e a camada 2 por granito, qual será a variação no comprimento de onda lambda 2 menos lambda 1? Né? Show de bola. Muito bem, vamos lá. Vou poder começar assim, ó. Isso aqui, na verdade, era para ser o item B e aqui o C, né? Deixa eu deixar assim, só para não ficar repetido lá. Ok? Vamos começar aqui, ó. Primeiro de tudo, eu vou calcular aqui, ó, o lambda 1, sendo a velocidade no meio 1, sobre a frequência no meio 1. Da mesma forma, eu vou deixar aqui para o lambda 2, sendo a velocidade em 2, sobre F2. Tudo bem? Então, V igual a lambda F aqui, né? Usar direto. Tá? Ok. Nesse processo, ó, qual que é a velocidade? Aí, vamos lá. O meio 1 é o basalto aqui, ó. E o 2 é granito, né? Esse aqui, 2. Tá? Então, vamos lá. No caso do meio 1 ainda lá, né? Meio 1. A velocidade, ó, vai ser 2.600. Não sei se você está conseguindo enxergar aí direito, né? Aí, olha lá. 2.600, tá? Dividido pela frequência. A frequência é essa aqui, ó, 0,3 Hz, né? Então, aqui está em metro segundo, ali está em Hz, aqui vai dar em metro, né? Lambda em metro, tá? Lembra que Hz é 1 sobre S, né? Show de bola, né? Vou já fazer essa continha aqui, tá? Por outro lado, ó, essa aqui, ó, vai ser a velocidade do meio 2, que já é de 2.900 metros por segundo, dividida pela frequência. Professor, e a frequência é a mesma, cara. Na refração, a frequência não é alterada. E aí eu também vou ter isso aqui em metros, tudo bem? Deixa eu pegar aqui uma calculadora para fazer essa continha rápido aí. Mas, basicamente, essa é a ideia aqui nesse item. Depois a gente vai subtrair um de outro, né? Então, vou botar assim, ó, 26.000. Na verdade, 2.600, né? Dividido por 0,3, né? Isso aqui dá mais ou menos, cara, 8.667. Vou deixar assim, tá? Metros. Tá? Vou botar o próximo aqui. 2.900 dividido por 0,3. Já essa aqui vai dar 9.667. Tudo bem? Se você quisesse ter feito até a divisão mais direto, né? Ficaria até mais simples, né? Não precisava fazer nem tanta conta aqui. Estou fazendo aqui só para a gente entender uma coisa que já vou explicar aqui sobre pontuação, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Lambda 2 menos lambda 1. Você poderia ter feito assim, não era? Ó, 2.900 menos 2.600, né? Sobre 0,3. Não tinha problema nenhum. Aqui ia dar quanto, ó? 300. Vocês, professor, fica mais simples, né? A conta assim, aqui fica 3 dividido por 10, ou seja, assim, né? Ia ficar 1.000. Ó, aqui ficaria simples, né, professor? Tá, beleza. Mas eu gosto, cara, que quando você vai deixar uma questão escrita, né, discursiva lá, tudo isso aqui, ó, cada passo desse aqui pode ser passível de conta. Então, professor, fiz a conta aqui direto e tal, mas errei aqui na substituição, troquei alguma coisa e tal, enfim. Cara, isso aqui você vai pontuar. Então, assim, quanto mais você deixar a coisa escrita, né, passos intermediários escritos ali,
aumenta a tua probabilidade de pontuação, tá certo? Então, só um adendo para isso aí, para você não escorregar. Aqui ficaria a solução do item B, item A, vamos seguir, né? Só para você ficar pensando nisso. Bom, em uma outra interface, né, são medidos ali um seno de 0,26 e 0,52, né? Se a camada 1 for composta agora por argila, então, olha só, a camada 1 agora é argila. Qual será, dentre os materiais representados, né, na tabela aí, aquele que melhor corresponderá à camada 2, né? Tá, então, agora a 1 é argila, tipo, é isso aqui, a 1, né? Tá de outra cor aí. E eu posso usufruir dessa continha, né, que ele me deu. Então, vai ficar assim, ó. O seno de θ1 sobre a velocidade no meio 1 é igual ao seno de θ2, sim ou não? Sobre a velocidade do meio 2. Não é verdade? Tá, muito bem. Professor, o seno de θ1, vou botar aqui, ó, 0,26, né? Olha lá, aqui, ok? Sobre a velocidade do meio 1. Ah, o meio 1 agora é essa aqui, ó, 700, né? Aí, o outro aqui vai ficar assim, ó, 0,52, fornecido aqui também, sobre um V2, né? Tá? Sobre um V2. Então, esse V2, ele vai ser 0,52 dividido por 0,26 vezes 700. Ora, pessoal, mas isso aqui, ó, dá 2. 2 vezes 700 dá 1.400. Então, se houver metros por segundo. Se houver aqui, pronto, ó, o arenito nessa forma, né? Então, você vai escrever aí o arenito. Sim ou não? Show de bola, cara. Então, é assim que você vai proceder aí, ó, né? Análise de tabela, fórmulas que ele já vai te entregar para você usar, né? Às vezes são fórmulas que você não conhece tanto aí, mas normalmente quando é algo mais complexo, assim, mais esquisito, assim, ele te fornece. No final das contas, ele quer ver se você está entendendo a física por trás das coisas, né? E não ficar decorando fórmulas. Então, a gente tem uma segunda questãozinha pronta aí, tá? E aí, ó, a gente passeou aqui por duas, né? Uma ondas barra óptica ali, né? Não é bem um contexto de óptica, mas usa, né? Algumas coisas daquele tipo ali. Uma de mecânica dessa forma aí. Eu queria passear também, cara, em outras aqui que eu acho que são interessantes, né? Por exemplo, essa 4 aqui, ó, que é uma questão mais literal, né? A gente vai trabalhar um pouquinho desse tipo de questão aqui também, né? Deixa eu ver se tá pronto, só isso mesmo, né? A gente vai pegar mais uma ideia aqui e depois eu vou começar as de moderna, tá bom? Então vamos lá, ó. Seu Alfredo ali, grande Alfredo, né? Alfredão, limpa uma parede vertical, cara. Se garantiu ali, ó. Vai deixar tudo limpinho lá em cima, né? O escovão lá em cima, inclinado ali. E aí ele diz o seguinte: ele empurra o escovão para frente, né? De tal modo que o escovão desliza sobre ela ali, realizando um movimento vertical, tá? Então, o movimento vai, não sei se para cima ou para baixo, eu acho que para cima, né? Tá empurrando, né? Tá aqui de baixo para cima. Com velocidade constante. Então, de novo, ó, aquele conceito que a gente já viu anteriormente, né? Cara, se ele afirma já diretamente que essa velocidade é constante, isso indica que a minha aceleração na direção y é zero. Show de bola, show de bola. Vou até recortar essa figura aí, que eu vou fazer um... Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar só essa figura aqui. Que eu vou tentar ampliar para a gente fazer as forças nela. Pronto, show, ó. Muito bem. Então, bora. A força F aplicada ali por seu Alfredo sobre o escovão ali tem a mesma direção do cabo do utensílio,
né? E o escovão tem a mesma direção do cabo, que durante todo o movimento faz um ângulo θ. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, ele está produzindo uma força nessa direção aqui, ó. Tá bom? Nessa direção aí. Deixa eu levar um pouquinho para cá. Deixar assim, ó. Fechou? Legal. O que mais? Então, você sabe, né? Você acabou de entender que ele afirmou aí, ó, que esse ângulo aqui também vai ser θ sempre, né? Tudo bem. Aí vamos seguindo aqui, vamos só coletando as informações. Considere que o cabo tem a massa desprezível, né? E, em comparação à massa m do escovão. Então, o escovão tem massa m, sendo assim, ele vai ter um peso aqui. Não é verdade? Certo. O coeficiente de atrito cinético, já que está movendo, né? Está deslizando ali entre o escovão e a parede é μc. Por enquanto eu vou chamar só de μ, tá bom? No finalzinho eu ponho o C lá. Que a ponta aqui é grossa da caneta e aí vai ficar muito ruim de ler, tá? Ok. Então vamos colocar aqui, ó, as outras forças. Ele pede pra gente fazer um desenho mostrando todas as forças, né? Então eu vou começar aqui, ó. Quais são as forças que tu acha que ainda precisa desenhar aqui, ó? Tá aqui a do cabo, né? Já foi feita aqui, é a força F, tá? Já deixamos o peso aqui, né? Se quiser botar só os módulos também, não tem problema aí. Vai, deixamos o peso aqui. O que mais que tem, cara? Você vai dizer assim, ah, professor, deve ter uma normal aqui, né, bicho? Tem ou não tem? Deve ter normal. E se o movimento é para cima, né, vai haver também um atrito aqui para baixo, né? Que vai ser um Mi vezes a normal. Esse Mi C fica ruim assim. Um Mi vezes a normal, tá? Pronto, essas são as forças. Então, olha o item A de graça, né, cara? Mas você tem que ter um cuidado ali para não escorregar em nada. É um item que muita gente vai fazer, cara, né? Deduz a expressão ali para a força F em função de mg, mi, seno e cosseno. Tá, beleza. Bora lá. Ó, o que eu posso dizer, cara? Na direção horizontal, não vai ter movimento, né? No final das contas, ele tá até fixo ali pela parede, bicho, né? Fixo pela parede. Aqui, a gente vai ter outra componente, ó. Tá? O que eu estou desenhando aqui são só as componentes da força F aí, né? Aqui eu vou chamar de Fx e aqui de Fy. Pode ser? Muito bem. Professor, vamos calcular esses Fs aí, né? Ó. Isso que não precisaria no item A, tá? Vou usar para o item B só, né? Veja que esse F aqui, ó, tu vai pegar essa força, ó, e tu vai multiplicar pelo seno do ângulo, que vai dar o cateto oposto, né? Então, essa força Fx, ó, é F seno de θ. Já essa aqui, ó, se você quiser, essa aqui é o F, ó, cosseno, né? Tá coladinho ali no ângulo, o cosseno. Então, aqui você vai ter um F cosseno de θ. Pô, legal. Bom, pensa aqui comigo, ó. Na horizontal ele não se move assim, né? Na horizontal ele nunca se move, então ele nunca ganha velocidade, ele nunca tem aceleração. Tá, peraí. Então, na horizontal, ó, na direção X, tu já sabe que essa normal que tá pro lado esquerdo tem que anular esse Fx, né, que tá pro lado direito. Então, a normal é igual a F seno aqui, né? F seno. Tá, legal. Já na direção Y, né, ele vai deslizar, mas ele vai com velocidade constante, então a aceleração é nula. Ou seja, a força que puxa para cima, que é o Fy, que é o F cosseno de θ, né, é igual ao peso mais o atrito. Boa, cara, ó. O peso mais o atrito, né? Professor, mas a força de atrito é μ vezes a normal. Não sei quem que é normal. Sabe, você acabou de calcular aqui. Ah, tá. Então, olha o que você vai fazer. Você vai repetir essa última equação, assim, ó. F cosseno de θ igual a mg mais o μ, aí
normal é F seno. Só copia aqui de cima. Bom demais, ó. Joga isso pro outro lado, deixando o F em evidência, vai aparecer como se fosse assim, ó. Cosseno de θ menos mi seno de θ. Igual a mg. Pô, legal. E aí, por fim, pra gente fechar aí de uma vez, né? Isso aqui vai ser mg dividido por cosseno de θ menos mi seno de θ. Pronto, cara. Era isso aqui que a gente estava buscando, ó, né? Confere depois se tá em função das variáveis que ele te deu, ó. Em M aparece, G aparece, Mi, sendo que tá tudo beleza, tudo bonitinho, né? Aí você fechou o item B aqui, tá? Legal, né? Bom, determine a expressão da força de contato agora entre a parede e o esfregão, né? Muita gente acaba pegando a força de contato como se fosse isso aqui, né? Não é, cara. Ó, normal e atrito são apenas componentes de uma força de contato. Recorda disso? Tá. Professor, então quem que seria a força de contato? Ó, seria a normal junto com o atrito. Ia ser meio que assim, sei lá, né? Então, para eu descobrir quanto é essa força, para o item C, deixa eu só separar então. Aqui foi o item B, o item A foi só as figuras, né? Tá, vamos lá. Quem que seria essa força de contato? Não, seria uma componente mais a outra componente. Pode ser assim? A normal mais o atrito. Bom, isso aqui acaba ficando assim, né? Ó. Eu posso colocar esse 2 aqui, né? Ó, né? Distributiva. Boto o n ao quadrado agora em evidência para ficar assim, ó. Tudo bem? Mas o n ao quadrado, que iria aparecer aqui, né? Ó, eu sei quem é n já, ó. N é isso aqui. Então, vai ficar esse cara ao quadrado, basicamente, ó. Então, vai ficar F2, né? Sobre seno ao quadrado de θ. Professor, quem que é o F? Isso aqui. Aqui é outro ponto, ó. Tem gente que vai deixar dessa forma. Cara, F não foi fornecido, então tu não pode jogar isso aqui direto, né? Ah, tá. Então, olha só que doido, ó. A força de contato, ela vai ser assim, ó. Vamos tirar a raiz, né? Tirando a raiz, vai aparecer raiz de 1 mais mi ao quadrado. Você pensou em deixar assim já, ó? Ah, talvez você ganhe alguma coisinha, né, ali, uma fração da pontuação, mas não ganha cheio não, cara. Então, quando eu tirar a raiz, esses caras aqui, né, ó, vão cancelar, tá? Ou seja, vai sobrar aqui, ó, o mg seno, mg desse e um seno desse, né? Dividido aí, no final das contas, por cosseno de θ menos mi seno de θ. Perfeito. Ficou extensa, né, a expressão aqui, ó. Mas, de fato, a gente fecha aí. Cara, muito legal, questãozinha muito boa aí, né? Estilo de questão interessante. Essa é bem conteudista mesmo, né? Assim, não tem muita interpretação, não é? Botar a mão na massa e ver o que acontece. Bom, beleza. Passeamos aqui legal, né? Tem outras aqui que eu queria que vocês tentassem depois, por exemplo, uma de eletricidade aqui, né? Essa 3 aí vai ser bem semelhante a essa que a gente acabou de fazer e tal. Mas eu queria trabalhar um pouco mais nessas outras que eu falei, né? Nesses assuntos que às vezes podem figurar, né? A prova de vocês aí em física moderna, tá? Então eu vou começar aqui, ó, passeando por alguns deles, né? Deixa eu começar então por essa questão 6, que fala de efeito fotoelétrico, né? Deixa aqui, ó. Normalmente ele te dá muita informação também, né, nesses conteúdos, tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Bora lá. Tinha marcado ali só porque estava faltando um ajuste. Vamos então começar?
Vai trabalhando junto aqui, ó. Uma das aplicações do efeito fotoelétrico, né, é o visor noturno, aparelho ali de visão sensível à radiação infravermelha, ilustrado na figura abaixo, né? Você já deve ter visto isso em filme, né? Filme de ação, às vezes, né? O cara vai estar ali, muitas vezes, na cena, assim, num local mais frio, né? Assim, na neve e tal, aí o cara tá com aquela vista lá ruim, né? Devido a vários processos ali que atrapalham a visão dele. E aí ele usa esse óculos, né, à noite e tal, não tem muita luminosidade, ele usa esse óculos, e vez ou outra a câmera até passa essa imagem, né, pra você, assim, tipo, imagem às vezes meio esverdeada e tal, aí quando aparece alguém ali, aparece tipo um verde mais intenso, né, às vezes é mais avermelhado e tal. Bom, então isso ali é um processo de efeito fotoelétrico que acontece nas lentes, né, num aparato lá. Muito bem. Ó, um aparelho desse tipo foi utilizado por membros das Forças Especiais Norte-Americanas para observar supostos integrantes da rede Al-Qaeda, né? Nesse tipo de equipamento, a radiação infravermelho atinge as lentes. Olha só, então, ele está te explicando o que vai acontecer no processo, né? Talvez você não saiba como é que funciona um óculos desse. Ele vai te pegar pela mão aí e vai levar nesse raciocínio, ó. A radiação infravermelha, primeiro ponto, infravermelha a gente não enxerga, né? Não é uma radiação visível, né? Ela já está de frequência, vamos falar assim, ela está abaixo do vermelho, por isso que é infravermelho, né? Na frequência. O comprimento de onda seria maior que o vermelho, tá? E aí, após atingir essas lentes, né, ela vai ser direcionada para uma placa de vidro revestida com esse material de baixa função trabalho, né? A gente vai lembrar o que é função trabalho aqui. Os elétrons arrancados desse material, né, são transformados eletronicamente em imagens, né? A teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico estabelece que... Então, vamos lá. Ainda deu a expressão, né, cara? Aí. Olha lá. Ainda deu a expressão aí. Ele fala que a energia, né, é igual a HF menos W. Professor, que energia é essa? Então, é a energia cinética máxima desse elétron que foi liberado. Então, deixa eu te mostrar aqui como é que seria um esqueminha desse aqui. Mais ou menos assim, tá? Aqui é a placa. Aí vai vir, ó, a radiação, né, o fóton, tá? E aí, um elétron, vou fazer o elétron bem exageradão aqui, não. Um elétron vai ser arrancado. Tudo bem? Esses elétrons que vão ser arrancados aqui, ó, alguns estão fracamente ligados ao material e outros mais internos estão fortemente ligados ao material, tá? Então, imagina assim, ó, esse que está fracamente ligado, só para a gente entender aqui o negócio, esse está fracamente ligado, vou pegar valores aqui só ilustrativos, tá? Imagina, independente da unidade, né? Ele tem uma energia de ligação de 10. Esse é o mais fraquinho ligado. Os outros, né, que vão estar mais internamente ali, eles vão ter energias de conexão maior, né, na estrutura ali, tá? Então, beleza. Então, pegamos de 20 aqui, né? Esse aqui tá mais fraquinho. Se eu venho com um fóton com 100 e eu já uso 10 para arrancar ele, vai sobrar quanto? 90 com uma energia cinética, certo? Se eu pego o mesmo fóton e jogo para arrancar esse aqui, só vai ficar 80 para energia cinética. 20 foi usado lá para arrancar ele, né? Então, se liga aí, ó. O mais fracamente ligado vai ficar com energia cinética máxima. Então, vamos voltar aqui o que ele está dizendo, ó. Ó, esse que ele falou aqui, né, é a energia cinética máxima, né? Que vai ser a energia do fóton menos o que ele usou para arrancar o cara, né? Então, esse W aí é a nossa função trabalho, né? Por definição, a função trabalho é a menor energia que eu preciso fornecer para conseguir arrancar aquele cara, né? A menor possível. Muito bem, vamos lá. Considere que um visor noturno recebe essa radiação de frequência... Isso aqui que eu tinha ajeitado aqui, ó. Frequência igual a 2,4, 10... Deixa eu fazer assim, ó.
elevado a 14, né? Pronto, elevado a 14 Hertz. E que os elétrons mais rápidos, ou seja, aqueles que têm maior energia cinética, né? Vão ter essa energia cinética aqui, ó, 0,9 elétron-volts, né? Sabe-se que quando uma carga elementar, né, 1,6, 10 elevado a menos 19, ela é acelerada por 1 volt, o trabalho necessário para a gente fazer isso, para a gente acelerar essa carga em 1 volt, é 1 elétron-volt. Né? Então, ele transformou esse 1 elétron-volt, que é a unidade que ele forneceu aqui, em joules dessa forma. Né? Tá? Então, já te forneceu isso. Caso você não lembre, você vai pensar, 1 elétron-volt é a energia necessária, né, para pegar uma carga numa diferença potencial de 1 volt. Se isso aqui é 1 volt, né? Vou botar assim, ó, isso aqui é a carga do elétron, 1,6, 10 a menos 19 elétron. Tipo, vai ficar isso, né? Por isso que apareceu aqui, ó. Tá? Mas ele já deu aqui, eu vou evitar fazer isso aqui, vou só usar o que ele já forneceu, tá? Muito bem, vamos lá então. Baseando-se nessas informações, calcule duas coisas. No item A, ele pede assim, ó, qual a função trabalho W, né, do material utilizado para revestir essa placa aí? Então, direto, ó, substituição de fórmula, galera. Eu vou pegar a energia cinética do elétron mais rápido, vou substituir aqui, sim ou não? Então, vai ficar energia cinética máxima, é o HF menos a função trabalho. Fechou? Vamos substituir a energia cinética máxima, ele ofereceu para mim, ó, esse valor, 0,9. Substituir. Aí, o que mais? Professor, o HF, né? O HF, ó, vai ser basicamente isso aqui, né? Ó. Vamos ver como é que a gente vai fazer, ó. Vai ficar H 6,6, 10 a menos 34, né? Joules, vou botar assim, vezes segundos, né? Vezes a frequência. Aí a frequência, pessoal, ó, é de 2,4, 10 a 14 Hz, né? Ora, o Hertz, ele cancela com segundo, né? Só pra gente lembrar aí. Aí menos W. Muito bem, olha o que eu vou fazer, ó. 0,90 elétron-volts. Diga-se de passagem, tá? Ele quer em elétron-volts a tua resposta. Então, a gente vai transformar todo mundo para elétron-volts, tá? Copia ali. Aí, olha só. Vou fazer essa continha aqui próximo, ó. 6,6 vezes 2,4. Isso aí dá 15,84. Vezes 10 elevado a quanto? Ó? Menos 34 mais 14 dá menos 20. Tá? Joule. Mas se liga aí, ó. Quanto é 1 joule? Ah, tá. Se liga, ó. 1 joule é 1 elétron-volt dividido por 1,6, 10 a menos 19. Então, onde tem esse joule aqui, ó, eu vou botar 1 elétron-volt sobre 1,6, 10 a menos 19. E copiar meu W bem aqui assim. Tudo bem? Quando eu pegar esse valor e dividir por 1,6, vai dar 9,9. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 0,90 elétron-volts igual. Esse resultado aí, pessoal, ó, deu 9,9, 10 a menos 1. Não, menos 20, menos 19, menos 1. Elétron-volt menos isso aí, tá? Agora a continha vai ficar fácil. Esse 10 a menos 1 aqui, tipo, é 0, né? Passar assim, fica mais simples. Pronto. Ficou até mais bonitinho, ó. Né? Moral da história. Esse W, que é a nossa função de trabalho, né? Vai ficar 0,99 menos 0,90, né? Elétron-volts. Então, a gente vai ter 0,09 elétron-volts, né? Pronto, fechamos aí 0,09. Ou, se quiser ainda deixar assim, ó, sem problemas.
Tudo bem? Fechou aí. Legal, cara. Então é interpretação, conhecer as definições, né? E substituições corretas das variáveis, assim. Não tem muita ideia não, cara. É uma questão que não tem muita ideia, você percebe? Bom, B. Qual é o potencial de corte V0 desse material para a frequência F da radiação incidente? Então, peraí, professor, ele veio com outra ideia agora, né? O que é potencial de corte, cara? V0, né? É o seguinte, ó. Quando esses elétrons saem, eu posso tentar colocar um sistema aqui, ó. Posso tentar colocar um sisteminha aqui nele que vai desacelerar esses elétrons. Tá? Esse sisteminha, ele pode ser construído a partir de uma diferença de potencial. E eu vou dizer que essa diferença de potencial equivale ao potencial de corte se eu conseguir frear esse cara antes dele chegar aqui. Então, quer dizer que não passa para o outro lado. Se isso aqui fosse um circuito e tivesse corrente, é o potencial que iria frear a corrente. É por isso que a gente chama de potencial de corte ou potencial de frenagem, às vezes. Tá, então peraí, professor. Tu quer dizer que quando esse cara sai com energia cinética máxima, eu tenho que frear ele, aí por isso que eu chamo esse cara de corte, né? Vai cortar a corrente. Então, é exatamente. Mas qual elétron eu vou frear? Cara, eu tenho que frear o mais energético, porque se eu consigo frear o mais energético, os outros vai ser fichinha, né? Agora, se eu freasse um intermediário, podia ser que o energético tivesse energia suficiente para conseguir passar, né? Então, eu vou usar aqui o mais energético para fazer isso, ó. Ou seja, no item B, o meu trabalho, né, ó, seria a carga desse elétron vezes o potencial de corte, tá? Seria igual à energia cinética máxima. Boa. Ok? Então, nesse caso, ó, se eu consigo, né, frear esse camarada aí, o meu potencial de corte, pessoal, ele vai acabar sendo assim, ó. A energia cinética máxima foi fornecida aqui, não foi já? 0,9 eletronvolts. 0,9 eletronvolts. E a carga do elétron, né? Eu vou botar assim, ó, como se fosse assim, ó. Né? Certo? Isso aqui, se você já estiver manjando, ó, meio que você vai cancelar isso aqui, né? Tá vendo? Mas, professor, não sabia não que podia cancelar isso direto. Pois é. Você vai pensar lá, ó, 0,9 1 eletronvolt. Tá, peraí, professor, quanto é que é 1 eletronvolt, hein? Ó, 1 eletronvolt é 1,6 10 a menos 19 joules, né? Então, é 1,6 10 a menos 19 coulomb vezes o potencial de 1 volt. Só que aqui na carga, a carga do elétron é 1,6 10 a menos 19 coulomb. Então isso aqui já vai embora mesmo, ó. Não é não, ó? É como se eu tivesse cancelado de fato o Ezinho lá. Ou seja, pessoal, no final das contas, o meu V0, ele acaba sendo o quê? 0,9 volts. Então, se eu conseguir frear esse camarada aí, fechou. Né? Qualquer diferente potencial que consiga retardar, né, essas cargas acima disso aí, cara, aí vai frear mesmo, né? Essa é a mínima para frear, né? Tipo, chama de potencial de corte. Qualquer um acima, em módulo, né? Acaba freando aí. Fechou? Daria para pegar uma questãozinha dessa aí, velho? Pelo menos o item A. Tá, então a gente mexeu no primeiro aí. Vou mexer também nessa 8, cara. Essa 8 aí é de átomo de Bohr. Facinho também, mas precisa da gente fazer uma interpretaçãozinha, né? Mais cautelosa aqui nela, mas é bem facinho essa aqui, ó.
É só pra tirar, cara, na tua cabeça aí esse negócio pra perder o medo, né? Às vezes a pessoa fica com medo aí das questões, física moderna. Às vezes o cara não estudou muito física moderna. Bicho, vai. Muitas situações dessa aqui acabam sendo só substituição, né, cara? Vou botar isso aqui por cima aqui. Pronto. Vamos ver essa aqui, ó. Agora é de modelo de Bohr, né? Átomo de Bohr. Depois eu vou fazer uma de radiação do corpo negro ainda, tá? A gente passear também por elas, ó. Segundo o modelo de Bohr, né? As energias dos estados que o elétron pode ocupar no átomo de hidrogênio, né? São dadas aproximadamente por... Então, ele vai dar lá a energia, né? Menos um K, né? Não sei quem é ainda esse K, sobre N ao quadrado. Aí ele vai dizer em que esse K é 3,6 elétron-volts, ó, de novo, elétron-volts ia aparecer, né? E N é um número inteiro positivo, que pode ser 1, 2, 3, enfim. Ele vai falar um pouco aí sobre o elétron-volt, né? O que que é. A gente acabou de falar isso, não vou repetir. E aí a gente segue agora com o comando, né? Ele dá uma constante de Planck, dá uma velocidade da luz. Você pode achar estranho, né, professor? Eu acabei de olhar a constante de Planck, não era isso aí, não, era... Né, lembro de outro valor lá, né? Menos 34 lá no expoente e tal. Mas cuidado, ó. Isso aqui é porque ele já está em elétron-volt, né? Aquele outro valor que você viu na questão anterior estava em Joule, por isso está diferente. Então, ele já fez uma conta para ti aqui, tá? Bom, vamos lá. Começa assim, ó. Calcule a energia necessária em elétron-volts, né? Para o elétron passar do estado fundamental para o primeiro estado excitado, né? Então, esse quadro aqui vai te indicar isso, ó. As energias, elas são negativas, né? Tá? Negativa. Então, quanto maior for essa fração, pensa comigo, ó. Quanto maior for o resultado dessa fração, mais negativo vai ficar esse cara, né? Vai ficando mais negativo aqui, ó. Vai descendo aqui, ó. Certo? Vai descendo. E para esse cara ficar grande, né, essa fração, esse n tem que ficar pequeno. Onde é que eu quero chegar? Qual é a energia do estado mais negativo? O mais negativo, cara, o mais abaixo, né? O menor estado de energia é o mais estável. Então, ele vai ter o expoente menor possível. De novo, o expoente é o denominador. Diminui o denominador, aumenta a fração, mas ela está negativa, então vai ficar bem negativo, né? Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que quando ele faz um comando aqui, ó, calcule a energia necessária em elétron-volts para o elétron passar do estado fundamental para o primeiro estado excitado. Então, o que eu estou querendo te dizer é que o menor n, que é para gerar o fundamental, né, ele tem que ser o n igual a 1, que é o menor inteiro lá. Então, o elétron está aqui no estado fundamental e ele vai passar para o primeiro estado excitado. Ó, ele vai receber energia de fora e passa para o primeiro estado excitado. Esse aqui é o fundamental. Tá, então vamos lá. Qual que vai ser a energia, né? De novo, vou comandar, ó, calcule a energia necessária para a gente levar esse elétron para lá. Cara, a variação de energia, né? Se a gente pegar assim, ó. Vou até falar assim. A variação de energia é a final menos a inicial. Simples, cara, sem estresse, né? Certo, professor? Quem que é a final? A final é menos K, né? Afinal, ele vai para o nível 2, né? Que é o primeiro estado excitado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos, se liga, ó. Agora, eu vou colocar a energia inicial, que é, por sua vez, menos K sobre 1, né? Ele está no estado fundamental. O N é o menor possível. Bom, menos com menos vai dar mais aqui. E aí, essa continha, vou botar o K em evidência. Basicamente, isso aqui vai ficar 1 menos 1 quarto. Faz sentido, não? Isso aqui vai ser 3 quartos de K. Aí o K eu vou substituir como 13,6 elétron-volt. Concorda? Então, quando a gente faz essa continha aí, ó,
3,6 vezes 3 dividido por 4 dá exatamente 10,2. Então, 10,2 elétron-volts. Seria a energia que a gente precisaria fornecer para esse cara, né? Para ele subir para o primeiro estado excitado lá. Show de bola, cara. Ó, olhou as definições, substituiu corretamente ali, beleza, acabou. Vamos lá. Calcule o comprimento de onda lambda do fóton emitido quando o elétron retorna para o estado fundamental. Então, ele está no estado excitado e, naturalmente, ele vai procurar vir para o estado fundamental. Quando ele desce, ele tem que perder energia, cara. Essa energia se perde como? Ele emite um fóton. Ah, tá. Inclusive, esse fóton pode ser visível ou não, né? Depende do caso. Então, para a gente calcular esse lambda, né, eu vou dizer que essa diferença de energia, né, vai ser transformada na energia do fóton. Né? Ele vai perder, né, uma quantidade de energia, e essa quantidade é exatamente 10,2, né? Aqui a gente forneceu para ele ganhar. Agora ele vai liberar essa energia, né? Então, esse 10,2 ali, ó, que a gente vai fornecer não, que a gente vai receber do fóton, né? Veio da diminuição de energia do estado do elétron. Então, quando ele bate, isso aqui vai ser energia do fóton. Isso aqui, cara, vai ser HF. Energia do fóton, HF, né? Professor, mas o F eu não sei, né? Eu quero lambda. Tá, então tu vai dizer que é C sobre lambda. Estou usando aqui C igual a lambda F. Então, para fazer isso, né? Só dividir por lambda. Boa. Então, vamos lá. Vai ficar 10,2 eletronvolts igual. Vamos pegar o H. 4,13. 10 a menos 15 eletronvolts. Ó, o C, 3 vezes 10 a oitava, né? Metros por segundo. Ah, um detalhe, né? Aqui é eletronvolt segundo. Deixa eu botar aqui. Esqueci do segundo aqui. Pronto. Aí isso aqui vai ser metro por segundo. E aqui embaixo vai ter um lambda, né? No final das contas, olha só. O eletronvolt e o segundo cancelam. E aí o meu lambda vai ficar em m, né? Em metros, tá? Vamos ficar assim, ó. O lambda, passa ele para cá, ó. Vai ficar 4,13 vezes 3 dividido por 10,2, né? E aí vai ficar aqui, ó, 10, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. 7, né? Menos 7. Pronto. 10 a menos 7. Concorda aí? Exatamente. 10 a menos 7. Show de bola. O que mais? Tá, deixa eu fazer essa continha aí pra ver quanto é que fica, né? 4,13 vezes 3 dividido aí por 10,2, né? Fica mais ou menos 1,2, né? Aproximadamente aqui, 1,2, 10 a menos 7 metros, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, ó, 10 a menos 7, cara. Se a gente multiplicasse por 100, né? Não precisa fazer isso, tá? Eu só analisando aqui para você ter uma noção. Se a gente multiplicasse por 100, cima e embaixo, né? Ia ficar 120, tá? E aí, o de cima, né? E o de baixo ia ficar 10 a menos 9. Ou seja, isso aqui seria um nanômetro, né? Então, 120 nanômetros. Ele já não tá, cara, muito na faixa aí do visível, né? A gente consegue enxergar ali no visível, mais ou menos ali entre 400 e 700 nanômetros, né? Então, já não tá tão aí, né?
ok? Mas não precisava chegar aí, né? Fechou? Muito bom. Show de bola. Vamos para a próxima. Tá aqui o B, né? O C. Quanto vale a energia de ionização para um elétron no estado fundamental, né? Tá, ele tá no fundamental e você quer ionizar, você quer arrancar ele. Aí ele tem que ir lá para cima, cara, ó. Ele tem que ficar muito, muito distante do núcleo. E se ele ficar muito, muito distante, cara, o nível vai subindo muito até infinito. E lá no infinito, quando você coloca aqui um número extremamente grande aqui embaixo, né? Esse valor vai ficar muito pequeno, então ele vai tender a zero, certo? Moral da história, estou te dizendo que para a energia de ionização, a gente vai fazer assim, ó. A energia que eu preciso fornecer vai ser a final, né? Que a gente fala que ele está desligado, né? Ele conseguiu sair lá na final, menos a inicial. Então vai ficar menos, e na inicial eu vou colocar lá do estado fundamental, que era menos 13,6 eletronvolts sobre 1. Menos com menos vai dar mais, então dá exatamente 13,6 eletronvolts. Né? Então isso aqui você já deve ter visto, né? Energia de ionização. Professor, eu sabia direto, tá? Eu podia só tacar aí, né? Bicho, eu acho que essa construção aqui vale ponto. Até botar esse zero aqui vai mostrar pro cara que você tá entendendo aí o processo, né? Então, muitas vezes você bota direto aí, não sei se vai pontuar de fato, né? Eu acho que eles querem que você construa essa ideia aí, né? Então pronto, ó. Questãozinha fácil também, cara. Já foi de segunda fase, inclusive, aí, né? De provas anteriores. Mas acho que vale a pena a gente passear novamente, né? Tá, vamos pegar uma mais técnica aqui, uma mais, talvez, um pouco mais difícil aí. Essa vai precisar de um insight agora, de uma ideia diferente, né? Até então, essas de moderno estavam sendo, tipo, substituição de fórmula, você concorda? A gente olhava lá, via as definições dele e já ia, assim. Essa 7, cara, é uma questão que já foi da FUVEST também, né? E ela tem uma pegada mais de sacada mesmo, né? Vamos lá ver como é que tá aqui, ó. Tá, então bora lá. Todos os corpos trocam energia com o seu ambiente através da emissão e da absorção de ondas eletromagnéticas em todas as frequências, né? Um corpo negro é um corpo que absorve toda a onda eletromagnética nele incidente e apresenta a máxima eficiência de emissão, né? Então, engraçado, a gente fala nesse termo corpo negro, mas às vezes a gente pensa que o objeto deve ser escuro, né? De fato. Tipo, um corpo negro tem a cor preta, né? Não necessariamente. O que ele está dizendo aí, por definição, é que um corpo negro absorve toda a energia que chega nele. Então, por exemplo, se ele não estiver emitindo luz própria, né, visível, beleza? Ou seja, se a temperatura dele for baixa e tal, e você joga a luz nele, ele não vai refletir nada, beleza? Mas se ele estiver numa temperatura alta, ele vai emitir luz própria. Então, mesmo que ele absorva a luz que você jogue, ele vai devolver luz própria, tá? Então, cuidado com isso aí. Vou dar um exemplo. O Sol é considerado bem próximo de um corpo negro, né? As estrelas, em geral, né? São próximas de serem corpos negros. E estão emitindo luz, né? Então, cuidado com essa pegada aí. Muito bem. Ele fala que ele tem máxima eficiência de emissão porque ele consegue emitir tudo que ele produz, de fato, né? A intensidade das ondas emitidas por um corpo negro só depende da temperatura desse, né? E um corpo humano, a temperatura de 37 graus ali Celsius, pode se considerar um corpo negro, né? Tá?
Considere que a velocidade das ondas eletromagnéticas é 3 vezes 10 à oitava, e aí ele dá mais ou menos esse espectro aí. Vamos usar um pouquinho aqui dele. O físico Wien, né, ficou conhecido por ter encontrado ali uma relação interessante sobre o comprimento de onda, né, cuja intensidade ali emitida é máxima, e a temperatura, né? Então, olha só o que ele está dizendo. Esse camarada, o Wien, conseguiu achar uma relação entre o comprimento de onda, ou a frequência, né, que vai ter a máxima emissão, veja que isso aqui é a intensidade emitida, né, tá? Em relação da temperatura do corpo. Então, curioso, né? Se você sabe qual é o lambda que fornece o máximo de emissão, você consegue prever a temperatura do corpo. Como, professor? Existe uma fórmulazinha que é a fórmula de Wien, né? Equação de Wien. Então ele diz o seguinte, essa equação, deixa eu copiar aqui, ó. Ele fala que o lambda que fornece especificamente a taxa de emissão máximo vezes a temperatura, né, aproximadamente aí 3 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin, né? Metro e Kelvin, tá? Legal. Muito bem. Determine o comprimento de onda cuja intensidade emitirá a máxima aí, né? Tá? Então, ele quer saber qual seria o comprimento de onda, né? Tá? Nesse caso aqui, ó, né? Que vai ter a nossa máxima temperatura, né? Vamos dizer assim. Ok? Show de bola. Esse aqui é mais um modelo aqui, né? Uma aplicaçãozinha aqui. Muito bem. Deixa eu só ver aqui se ele quer ter esse gráfico, né? O máximo daqui, ou se ele já quer o máximo do lambda aqui, né? Não sei se esse gráfico ele está realmente em escala aí, mas enfim. Vocês estão conseguindo ler esse expoente aqui, né? Ficou tão embaçado aqui. Não consegui ler aqui o número. Bom, mas eu vou tentar fazer o seguinte. Para um corpo humano, né, que ele vai ter essa temperatura aqui, eu vou tentar fazer aqui. O lambda máximo vezes a temperatura desse cara. Aí lembra, pessoal, ó, não vai colocar o 37, porque aqui tá em Kelvin, né? Tá? Então você vai botar o seguinte, ó. Você vai botar 37 mais 273 para transformar para Kelvin, então aqui vai ficar 310 Kelvin, né? Aí copia ali, ó. Então aqui você vai cancelar o Kelvin, né? E aí a gente vai calcular esse lambda máximo, se fosse o caso aí, emitido pelo corpo humano, né? Tá? Que a gente vai pegar um valor assim, ó, 3 dividido por 310. Isso aqui dá aproximadamente 9,7 vezes 10. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, menos 6. Ou 9,7 micrômetro. Micrômetro, né? Micrômetro. Beleza? Então, eu não sei se esse valor aqui, pessoal, condiz a esse valor da frequência aqui, tá? Porque eu não consegui ler os dados aqui, a gente está calculando para o corpo humano, né? Se ele for considerado um corpo negro, né? Que está dizendo aqui, ó, o corpo humano nessa temperatura aqui pode ser considerado um corpo negro, né? Então, a gente vai nessa linha aí. Depois tenta olhar no teu material, ver se está mais nítido, né? Para a gente comparar se esse aqui é o mesmo, né? Não sei se esse gráfico aí é o do corpo humano, é isso que eu estou dizendo. Ok? Mas no item A fica de boa aí. Caso for para comparar esse aqui, né? E tu olha esse expoente aqui que eu não consegui identificar e diz que C é igual a lambda F. E descobre aí. Aqui é o F, né? Tu tem o C e descobre o lambda também. Eu acho que não é o mesmo valor, não. Mas enfim. Vamos lá. B. Qual é a frequência para a qual a intensidade é máxima, né?
Tá, então, a gente pegou aí agora, C é igual a lambda F, é isso que ele estava falando, né? Ou seja, 3 vezes 10 à oitava é igual a 9,7 10 a menos 6 vezes a frequência para a qual a intensidade é máxima. Então, essa frequência vai ser, vamos ver lá, 3 dividido por 9,7, né? Dá aproximadamente aqui, cara, 0,3, né? E aqui vai ficar 10 a 14, né? Pronto. Realmente não ficou muito próximo aqui, né? Talvez esse gráfico aqui não seja exatamente o do ser humano nessa temperatura, né? Pode ser outra temperatura aí, cara. Tá? Então, aqui tem aqui tem outro. Fechou. Inclusive, a gente poderia perguntar a temperatura, né? Se a gente conseguisse ler esse expoente aqui, né? Qual que seria a temperatura desse cara? Aí você descobriu o F, jogava no lambda e depois jogava aqui dentro. Aí tu ia descobrir qual temperatura seria referente àquele gráfico. Tá? Mas vamos lá. Se um corpo negro cuja temperatura absoluta é T, né, se encontra em um ambiente cujas temperaturas são TA, né, temperatura do ambiente, a potência líquida que ele perde por emissão e absorção das ondas eletromagnéticas é dada por, né? Então ele vai dar uma fórmula aí de potência líquida. Vou fazer essa conta aqui de novo, ó. Essa potência líquida é assim, ó, sigma. Não sei quem é sigma, pessoal, tá aqui, ó. Ele já fornece que é uma constante, né? Para quem não conhece, é chamada de constante de Stefan Boltzmann, tá? Aí, a área, ó, superficial. Se fosse uma estrela, vamos considerar ela esférica, assim, né? Então, é a área da superfície, né? 4πr ao quadrado, se fosse o caso, né? Tá, aí vai ficar assim, ó. Temperatura do corpo a quarta menos temperatura do ambiente a quarta. Tudo bem? Bom, beleza. Usando como referência ali uma pessoa de 1,7 metros de altura, né? E 70 quilogramas ali de massa, faço uma estimativa da área da superfície do corpo humano. Pô, essa parte de fazer estimativa pode quebrar, hein? Pode pegar o cara. E a partir dessa área ali, né? Faça a quantidade de energia total perdida por uma pessoa. Tá, vamos lá, então. Só por radiação, né? O ponto é o seguinte. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é a estimativa da área, ó. Então, cara, para fazer estimativa de área, você pode fazer um negócio bem grosseiro, bicho, né? Bem grosseiro mesmo. Sem estresse, tá? E ele quer uma estimativa, não é obrigado a dar igual, não, cara. É próximo ali, né? Então, eu quero te dizer é o seguinte. A minha estimativa, ó, não precisa ser um negócio altamente correto aí, cara. Estimativa, pessoal, ele vai olhar se a ordem de grandeza tá coincidindo, se tá no caminho e tal, né? Professor, o que você tá fazendo aí? A pessoa. Essa é a minha pessoa, né? Pensa que ela é como é aquele joguinho lá de criança, né? Do computador, né? Pronto. Certo? Essa é a minha pessoa. Beleza? Não. Não é pra rir não, tá? Professor, por que tá fazendo aqui? Cara, por simplicidade, pelo amor de Deus, ó. Eu sei que a pessoa tem 70 quilogramas. Certo? 70 quilogramas. Aí, cara, o que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui, ó. 70 quilogramas. Só que a gente sabe que o ser humano ele é formado mais ou menos de 70% de água, né? Tá? Então, ó, 70% é 0,7. Vou botar assim, ó. 7 sobre 10 dos 70 quilogramas é basicamente água. Ou seja, isso aqui é 49, aproximadamente ali 50 quilos de água, tá? Por outro lado, eu sei a densidade da água. Eu estou fazendo uma estimativa, né? Então, a densidade da água é assim, ó.
50 quilogramas. Vou fazer aqui o fator de conversão, ó. Densidade d'água assim, ó. 1.000 quilos, né? Vou fazer assim, ó. 1 quilograma, para ficar mais simples, ó. Por 1 litro, né? Por 1 litro. 1 litro é 1 metro cúbico. Na verdade, 1.000 litros é 1 metro cúbico, né? Vou botar assim, 1 litro. Aí, 1.000 litros é 1 metro cúbico. Certo? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte, ó. A gente vai transformar isso em metros cúbicos, né? Ou seja, no volume desse camarada aí, ó. Isso aqui, basicamente, pessoal, vai tirar um zero aqui também, né? Vai ficar 5 sobre 100 metros cúbicos. Tá, esse é o volume. Aí o volume, pessoal, por sua vez, eu vou dizer que ele vai ser quem, ó? A área da base, beleza? Aí, vamos simplificar, né, bicho? É uma estimativa, né? Então, eu vou chamar isso aqui de Lzinho e a altura, certo? Então, eu vou dizer que o volume vai ser Lzinho ao quadrado vezes a altura. Professor, mas a altura também me forneceu, ó, 1,7. Tá. Metros, né? Então, olha o que eu vou fazer, ó. Vou transformar isso aqui assim, né? Show. E aí, eu vou fazer essa continha aqui, ó. L ao quadrado vai ficar igual a 5, né? 5 sobre 170, passar esse 1,7 aqui embaixo, né? 170 metros quadrados. E aí eu vou descobrir quanto é esse L. Bora lá. Estimativa aí, pode aproximar, do jeito que você quiser aí. 5 dividido por 170 raiz. Isso aqui, cara, dá aproximadamente 0,17, né? Isso mesmo. Deixa eu olhar aqui se está tudo certinho. Pode ser. Isso aqui equivale, né? Por exemplo, a um 17 centímetros, né? Ok, né? É um cubo de 17 centímetros, mais ou menos assim, né? Ok. Aí quando é uma estimativa, cara, tenta ver se faz sentido, né? Vai que achou aqui um lado de 1 metro, pô. Ia ser 1 metro assim, ia ser um negócio gigantesco, né? Não faria muito sentido assim. Ok. Agora, a minha área superficial, ó, né? Eu vou pegar só a área lateral, desprezando essa parte de cima e de baixo ali, vai ser pequena, né? A área lateral ia ficar o quê, ó? 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4 para fechar aqui. Cada um ia ficar, ó, base vezes a altura. Faz sentido ou não? Então vai ficar 4 vezes 17 sobre 100 vezes a altura 1,7. Tá tudo em metros, né? Vou transformar aqui em metros, certo? Então ficaria assim, ó. 4 vezes 17 sobre 100 vezes 1,7. Olha aí. Deixa eu fazer de novo. 4 vezes 17 sobre 100 vezes 1,7. Né? Isso aqui deu 1 e pouco, assim, 1,1 metros quadrados, né? Tá? Vamos ver aqui outro tipo de estimativa que a gente poderia fazer. Como tem aqui um 17, né? Vou pensar aqui outras formas de estimativa, né?
17. Se a gente quisesse botar algo diferente ali, né? Poderia botar, sei lá, um 15 e um 20. Eu tô pensando aqui em outras coisas, né? Um 15 e um 20 para ver. Se fosse assim... Deixa eu só pensar aqui. Se fosse um 15 e um 20, ia ficar 2 vezes de cada, né? Aqui. Tipo, ia ser 15 aqui, 15 aqui, 20 aqui, 20 aqui, né? 20 centímetros. Vai ficar 2 vezes. Aí vai ficar 15 mais 20 vezes a altura, 1,7. Deixa eu só ver quanto é que ficaria isso aqui. 15 mais 20 vezes 2 vezes 1,7. Sobre 100. Eu acho que é uma estimativa ali, ok, né? Beleza ou não? Show. Aí aqui se você tivesse achado aí, sei lá, 1,5, né? Depende muito da estrutura da pessoa, né? Obviamente essa área superficial vai variar muito, né? Mas, sei lá, 1,5, 2, né? O que não poderia achar, talvez, era 10 metros quadrados, né? Aí, pô, aí ficou muito esticado, né? Muito esticado. Tá? Se você pensar aqui numa estrutura assim, né? De fazer um retângulo assim, né? Mas com, sei lá, uns 15 centímetros de profundidade, com, sei lá, uns 30 aqui de, né? Uma réguazinha de 30 centímetros, né? Aqui de largura, né? Deixa eu ver quanto é que ficaria aqui. 2 vezes 15 mais 30 vezes 1,7. Deixa eu ver quanto é que ficaria esse. Só pra gente ver estimativas diferentes aqui, ó. 15 mais 30 vezes 2 vezes 1,7. Já ficaria 1,53 e tal, né? Vai dar por aí mesmo, tá? Agora, se você quisesse aí, né, ajustar, não vou considerar esse 0,7 e tal, já ia dar um valor maior e tal, né? Então aqui é por aproximação mesmo, tá? Estimativa, tá? Ó, estimativa. Tá bem? Para tentar ser mais preciso, aqui eu já estou mais ou menos com essa ideia aqui, né, de 17 ali. Poderia até tentar algo assim, ó. Vou girar em torno disso aqui, tá? Eu vou pegar uma pessoa, vou ficar até assim, ó. Né? Para não ficar bem cúbico, né? Tipo, para não ficar quadrado, né? Quadrado fica esquisito. É isso que eu tô querendo achar esquisito, né? Eu testei ali o 17, mas eu vou tentar fazer assim. Eu vou botar 20. Vou chamar assim, então, ó, L1 e L2. Um eu vou dizer que é 20 e outro eu vou dizer que é 30. Pronto. Né? Vou botar um pouquinho a mais ali para não ficar tão cúbico também. Tem outras correções, né? Mas não tem problema não. Isso aqui é estimativa, tá? Tô só tentando melhorar o nosso valor aqui. Então ficaria a área lateral, né? O perímetro, que seria 2 vezes 30 mais 20, né? Ou seja, seria 100, né? Centímetros, né? Vezes a altura. Então ficaria assim, né? Ou seja, 1,7 metros quadrados. Peguei aqui para dar bem bonitinho, né? 1,7. Então, se você achar algo desse tipo aí, cara, de novo, não pode achar 100 metros quadrados, né? Ou algo do tipo assim, muito exagerado, assim, né? Mas a estimativa aqui eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que tá bom, assim, tá? Muito bem. Beleza. Aí, a gente quer saber a potência, né? Então, agora vamos para o segundo passo. A potência
ela vai ser dada pela expressão, né? Que é a expressão que ele fornece, ó. Sigma A T a quarta menos TA a quarta. Beleza? O sigma, vou colocar aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 8. Olha as unidades, né? Tudo nesse I já bonitinho, tá? A área, a gente tá botando aí mais ou menos 1,7, tá? Se quiser aproximar aí para 2, né? Sei lá. Aí vai ficar assim, ó. Temperatura do corpo da pessoa, né? Que a pessoa tá a 37, né? Mas tem que somar 273, né? Então vai ficar 310 a quarta menos. E no ambiente, cara, tá 27. Somando 273, fica 300 a quarta, né? Se você de repente quiser aí calcular diferença de quadrados ali, também fica à vontade. Eu vou fazer essa continha aqui na marra, mas você pode brincar do jeito que você quiser, né? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. 310 a quarta, vamos ver. 310 ao quadrado, ao quadrado. Dá 9,2, 10, vamos ver aqui. 3, 6, 9. E esse aqui, 300 quadrado ao quadrado. Dá 8,1, 3, 9 também. Pronto, é mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Aí eu vou fazer, então. Vai ficar 6 vezes 1,7. Aí vai ficar 9,2 menos 8,1, né? Dá 1,1. E aí vai ficar 10 a nona com 10 a oitava. Então dá tipo 10, né? Vezes 10. Ou seja, nossa continha vai ficar assim, ó. Essa é trabalhosa, né? Essa vai ficar uma continha ali chata. Vezes 1,7 vezes 1,1. Vezes 10 ainda, né? Então vai ficar na casa aqui de 112,2 watts. Professor, ele não queria isso, né? Não queria isso. Ele quer que você calcule, ó, aproximação de um dia mais ou menos aqui. Ele quer a energia por pessoa, né? Energia diária. Pronto, beleza. Então, lembra que a potência, né? É joule por segundo. Então, quando a gente quer energia, na verdade, a gente vai pegar a potência vezes o intervalo de tempo, né? Potência, eu vou deixar assim, ó, 112,2, né? A intervalo de tempo vai ser um dia, né? 9 vezes 10 a quarta. Tudo isso vai ficar em joule. Fechou? 9 vezes 10 a quarta. Pronto. Então, isso aqui ainda vezes 9. Tá praticamente 1000, né? Então, vai dar na ordem de 10 a 7 joules, cara. Tá? Mais ou menos isso aí, ó. Na 1000, 10 a terceiro, 10 a quarta. É bastante energia, né, cara? Né? Durante um dia aí. Ok? Obviamente, essa conta é uma aproximação, né? Porque a temperatura do dia não vai ficar a mesma e tal, né? Enfim. Ok? Show de bola. Deixa eu fazer só mais uma continha aqui. Legal. Muito bem. Metros quadrados, tá tudo legalzinho. Fechou.
fazer mais uma aqui. Pra gente fechar aqui. Né? Nosso tempo já tá estourando. Vou fazer mais uma aqui. Pronto, acho que essa aqui é bem legal, cara. Pegar um de eletromagnetismo aqui também. A gente fecha um legalzinho aqui, ó. Aqui. Pronto. Ele também te deu várias informações, né? Vamos lá ver o que ele pede. Olha essa situação. Analise a figura a seguir, que representa um esquema, né, de um circuitinho ali, formado na letra U, tem uma resistência, perpendicularmente à superfície da Terra. Esse circuito é composto ali por condutores ideais, né, sem resistências. Lá embaixo tem uma resistência R de 5. Aí tem uma barra, né, também condutora, né, que ela tem massa de 1 kg e comprimento 1 metro, né, tá? Ela está encaixada ali por guias, né, tal. E ela pode se deslizar ali, né, pelo trilho A, B e DC, tá? Tá enxergando lá na figura, né? Todo o conjunto está... Então, o que ele está dizendo é o seguinte, essa barra aqui, tá vendo? Ela pode descer aqui, ó. Beleza? Show. Bom, todo o sistema está em volta ali, né, de um campo magnético de 1 Tesla, em direção perpendicular, show de bola. A barra é abandonada, então, iniciando seu movimento a partir do repouso. Ok? Beleza. Ele pergunta primeiramente o seguinte, ó, qual que é a velocidade terminal da barra? Então, o que vai acontecer, cara? No começo, ela praticamente não tem velocidade, né? A partir do repouso, então só tem um peso lá, ela tá caindo com G inicialmente, tá? Só que depois de um certo tempo, ela vai ganhando velocidade e tu concorda que vai tendo uma força eletromotriz induzida aqui, vai ter variação de fluxo magnético. Então, com a força eletromotriz induzida, vai ser gerada uma corrente, e quando passa corrente pela barra, como ela está na região de campo magnético, ela vai ter o quê? Uma força magnética, BIL, lembra? B e L. Então, quando a gente diz que ela vai alcançar uma velocidade terminal, significa dizer que para baixo eu vou ter o peso querendo acelerar, e para cima eu vou ter uma força que anula ele, que é o B e L. Quando uma força anula a outra, a aceleração é zero. Aí ele não muda mais a velocidade. A rigor, se a gente fosse olhar para essa velocidade, cara, ela tem um formato mais ou menos assim, ó, velocidade em função do tempo. Esse gráfico ele deve ser algo assim, ó, ele cresce e depois fica basicamente constante assim, né? Aí, ou seja, ele alcançou aqui por aqui, né, ó, as proximidades aqui na velocidade terminal. Tá bom? Mais ou menos só esse comportamento aí. Tá, beleza. Deixa eu só... Aí, pronto. Muito bem. Então, no item A, já que a gente quer a velocidade terminal, ela vai ocorrer quando a força peso igualar a isso aqui, ó. Beleza? Sim, professor, mas eu quero a velocidade, né, terminal da barra. Aí não apareceu a velocidade. Tá, então vamos lá. Olha aqui no note a dot, né, que é a força magnética é BIL, tá? Só que ele não está te mostrando ainda o grande ponto aqui, né? Que é o seguinte, eu sei o campo, eu sei o comprimento, eu sei isso aqui, pô, eu sei quase tudo. Falta descobrir a corrente, sim ou não? Não é? Para descobrir essa corrente, cara, ó, a gente vai ter um circuitozinho, né? Que vai ser gerada uma força eletromotriz bem aqui, ó. Epsilon induzido, né? Para empurrar essa corrente assim, ó. Então, se eu for fazer um loopingzinho nesse circuito, né, ó, a minha força eletromotriz induzida, né? Você lembra o que é? É BLV. Professor, como é que tu encontra isso aqui? Lembra? Variação do fluxo sobre o tempo. Aí, esse cara aqui, ó, a variação de fluxo é o campo vezes a variação da área. E onde a gente tem a variação da área, na verdade, é o comprimento vezes a variação de altura.
Aí quando você fizer o delta y, delta t, ó, dá velocidade. Então dá B, L, V. Sim ou não? Lembrou? Professor, aí o que eu vou usar aí, né? Então você vai usar isso direto assim, ó. BLV vai ser igual a resistência vezes a corrente. U igual a R vezes I. É isso que você está usando, cara. U igual a R vezes I. Então, significa que essa corrente, basta pegar um BLV e dividir por R, né? Peça esse R aqui dividindo. Ah, tá. Então, no final das contas, você vai ter assim, MG. Quando eu substituir isso aqui dentro, vai ficar um B com B e um L com L, né? Então, vai aparecer B2, L2 sobre R, V. E aí, a gente fechou, ó. Essa velocidade, então, vai ser mgr sobre B2, L2. Vamos lá, vamos substituir, então. Aqui já, a pior parte já foi, né? A massa é 1 kg, gravidade é 10, a resistência é de 5, né? Vamos lá. Massa 1, tá? O campo é de 1, né? Ó, e o comprimento também é de 1. Então, poxa, ficou bonitinho, né? No final das contas, vai dar 50 metros por segundo. Tá comigo aí? Professor, aí o que mais que ele pede? Ó, a corrente elétrica induzida no circuito após o equilíbrio. Cara, já é isso aqui também, se você quiser, né? Ó, um ponto, né? Para você... Nem sempre, cara, as questões vão ser resolvidas na maneira direta, né? Assim, às vezes tem um item B que pode dar um auxílio para o item A e vice-versa, né? Mas, enfim, aqui, basicamente, o I, ó, ele já está resolvido aqui, né? Ele vai ser do tipo BLV sobre R, né? Tá? Então, o B é 1, o L é 1, o V é 50, o R é 5. Então, vai ser uma corrente de 10 amperes. Fechou também, ó. No C, a força eletromotriz após o equilíbrio, né? Justifique sua resposta apresentando todos os cálculos. A força eletromotriz induzida é isso aqui, cara. É ou não? Então, é como se tivesse que começar pelo item C, depois para o B, depois para o A, né? Nesse caso aí, a força eletromotriz induzida vai ser o B, L, V. B é 1, L é 1, V é 50. Então, a gente vai ter uma força eletromotriz de 50 volts. Obviamente, esses valores aí são bem hipotéticos, né? E talvez o mais legal aí foi a corrente, né? O resto tá tudo bem hipotético aí, tá? E a gente tem uma questãozinha, ó, aparentemente uma questão complexa, né, de indústria eletromagnética e tal, mas ela é bem rápida, cara. Tudo flui a partir da definição de força eletromotriz induzida com uma variação de fluxo sobre a variação de tempo. Eu já te coloquei aqui algumas fórmulas prontas, né, para você ganhar tempo, mas seria interessante você lembrar de todos esses passos aí. Tudo bem? Bom, galera, os gabaritos foram passados aí para supervisão também, né? Vocês vão receber aí gabaritos disso aí, tá? Uma outra que tiver divergência aí, por algum descuido de conta, vocês corrigem e tal. Ou então aquela... Pode ter uma divergência naquela de estimativa e tal, mas vai ser uma diferença considerável, não considerável, né? Por conta da estimativa. E aí você tem várias ideias aí. Queria que vocês refizessem algumas, né? Tentem fazer aí a 3, a 5, são mais diretas. Aí a gente fez bastante aí, quase todas. Então, isso aí é para tentar ajudar um pouquinho na revisão de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que eu tenha conseguido aqui fazer um número bom de questões, né? Tentei correr aqui sem muita enrolação, para a gente realmente aproveitar esse tempo, né? Que eu acho que é importante. E a gente ter aí uma boa eficiência nessa prova, né? Um bom rendimento nessa prova, tá bom? Bom, estou aqui torcendo por vocês. A gente vai encerrando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu. Tchau.